Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube. Eu quero desejar a todos a graça, a paz do Senhor Jesus, um final de dia abençoado, pleno, em paz. Amém, queridos? Amados, eu começo essa reflexão com um assunto que até pode não agradar a todos, mas é necessário falar dele, né? Eu me refiro à morte, né? Nós falamos tanto de alegria de nascimento, né, de coisas boas, mas precisamos falar sobre esse aspecto, né, que infelizmente faz parte da nossa vida. Claro que nós podemos afirmar pela fé, né, que a morte ela já foi resolvida em Cristo Jesus para aqueles que creem, né? Mas também sabemos que ela é o salário do pecado, né? É a separação de Deus, é o resultado, né, de uma operação iniciada lá no Éden, com a desobediência de Adão, né, e etc. A gente sabe da história. Mas esses diagnósticos, se é que eu posso chamar assim, se referem exclusivamente à dimensão espiritual, né? A parte do espírito do homem e da alma. A Bíblia diz que o homem andava morto em seus delitos e pecados, segundo o curso desse mundo. Está lá em Efésios 2. Né? Agora, sabemos, porque a Bíblia também diz que a parte física morreu também, ou morre, né? E que são geradas pelo pecado, né? Estão sob juízo, a carne, o corpo, está sob juízo eterno, né? Da morte. E esta realidade é confirmada pelo escritor de Hebreus, lá no capítulo 9, quando ele diz que o homem está determinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Pois bem, nós estamos falando, né, agora, né, de morte física, né, que também precisa ser confirmada por diagnósticos. O diagnóstico de morte, seja ela clínica, parada cardiorrespiratória, irreversível, né, ou até mesmo encefálica, que é a sensação irreversível das funções cerebrais, é um processo médico que envolve avaliação clínica, em alguns casos até exames complementares. Mas eu gostaria de falar sobre a morte espiritual, né? Sobre o destino espiritual do homem. E eu quero levantar 4 fatos, né, sobre a morte que nós não podemos desconsiderar, porque eu creio que eles nos ajudam ou nos ajudarão a nos preparar para esse momento. Você pode pensar, mas que assunto, né? Um tanto quanto inconveniente. Não, porque há uma preparação para o nascimento, por que não para a morte, né? Não é verdade? Então, estes 4 pontos estão justamente expressados aqui em Hebreus 9. Vamos ver o primeiro, né? Diz ali, o homem está determinado a morrer uma só vez. Está determinado, ou seja, a morte é inevitável, né? Está dizendo o óbvio, mas tem pessoas que vivem como se a morte não existisse, como se para elas fosse impossível, né? Ou fosse algo que não faz parte da sua estrutura de vida, ou fosse altamente improvável, né? Mas nós sabemos, desde lá do Éden, né, por tua causa, maldita é a terra, e do pó viestes, ao pó voltarás. Está determinado isso, a morte física, né? Nós não temos meios de controlar e evitar a morte, não temos. Nós podemos melhorar a qualidade de vida, né? Exercer assim, de forma física, alguma coisa que melhore o nosso tempo, mas é inevitável, né? A Bíblia diz é inevitável e o cordão de prata ele vai se romper, né? E cedo ou tarde, né?
nós estaremos com esse cordão rompido, né? Está lá em Eclesiastes 12, também em Salmo 90. O segundo ponto que eu destaco em Hebreus 9 é que a determinação é para todos os homens, sem exceção, né? Esse texto, geralmente, a gente lê esse texto nos funerais, né? Quando a gente faz aqueles cultos nos funerais, mas ele expressa um fato para os vivos, da vida cotidiana, né? Todos nós, mais cedo ou mais tarde, temos que ter um encontro pessoal inevitável com a morte, né? Então, esse detalhe, eu acho que isso alcança, né, sem senso de gênero, homens e mulheres, bebezinhos ou idosos, sem exceção, né? Até mesmo a criação, os animais, toda a criação geme, né, como diz lá em Romanos. Então, em outras palavras, né, homens aqui representam toda a humanidade genericamente, né? E eu vou mais forte aqui. Você poderia substituir a palavra homens pelo seu próprio nome, porque a Escritura se aplica a você individualmente ou à humanidade em geral, né? Mas, como disse antes, a maioria das pessoas vive suas vidas como se fossem exceções à regra da morte, né? Eu torno a afirmar que, a menos que o arrebatamento por Jesus Cristo ocorra durante a nossa vida, a sua vida, você não pode, individual ou pessoalmente, ser dispensado da morte, né? Em toda a história humana, a Bíblia fala que apenas duas exceções da morte aconteceram. Um deles foi Enoque, está lá em Gênesis 5, e o outro foi Elias, está lá em 2 Reis 2, né? Então eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Talvez esses dois até desçam do céu para testemunharem a respeito de Cristo e serem mortos, né, ao finalzinho da grande tribulação. De qualquer forma, né, se você escapasse, ou se nós escapássemos da morte, apenas para enfrentarmos os julgamentos como acontecerá com o anticristo e com o falso profeta, que serão lançados vivos, né, para dentro do lago de fogo, né, como diz a Bíblia, tendo o privilégio de inaugurá-lo, né, está lá em Apocalipse 19, eu diria um antigo clichê poderia até encontrar um novo significado: pular fora da frigideira para cair dentro do fogo, né? Então, chegamos ao terceiro ponto que eu quero destacar, que é morrer uma só vez. Isso traz a realidade do fato de que você não tem uma segunda chance na vida ou na morte, né? Você só tem uma única chance e só tem uma única vida. Então é nessa vida. Só tem uma única morte, né? Então não dá para ser depois da morte. Tem que ser nessa vida. É o já e o ainda não, né? Então, irmãos, certamente nós não devemos desperdiçar nossa única vida, mas vivê-la na qualidade de que somos apenas peregrinos, né, em rápida passagem por essa terra, por este mundo, como diz lá em 1 Pedro 2 e Tiago 4. Né? O quarto ponto está nas palavras: vindo depois disso o juízo. Né? Um fato que mostra que a morte não é o fim do existir, né? Não é o fim, mas é uma realidade terrível para o descrente, principalmente, né? E a vitória final do crente, né? Apocalipse 20 e 1 Coríntios 3 diz isso, respectivamente, fala do destino do ímpio e do justificado. Um será lançado no lago do fogo eterno, ainda pior que o inferno, né? De sofrimento terrível, consciente, incessante, inescapável e diferenciado de acordo com as suas más obras, né? E o outro, o justificado, ao ser ressuscitado, receberá corpo glorificado, será julgado no tribunal de Cristo para quê? Para receber seus galardões e prêmios e coroas, né? Então, fechando o ponto 4, eu reafirmo que não há segunda chance após a morte, mas aqueles que estão em Cristo não precisam temer. Primeiro, porque não há condenação, né? E porque Jesus também
afirmou que deu a vida eterna, né, àqueles que estão nele. E para sempre, e de modo nenhum perecerão, e ninguém os arrebatará da sua mão. Está em João 10, né? Então, meu irmão, minha irmã, eu fecho essa reflexão desejando que você reflita, que você se prepare, que você esteja certo, né, de que haverá um momento, seja pelo arrebatamento ou seja pela morte, nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, né, diante do julgamento final. Amém, queridos? Deus abençoe, um beijo no teu coração, né, que você seja tocado por essa palavra. Olha, compartilhe ela com alguém, inscreva-se nesse canal, dá o seu like, né? Isso é muito importante. Amém? Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus.